A gente já falou bastante aqui de Vingadores Doomsday no canal e recentemente saiu alguns teasers aqui que a gente gostaria de comentar com vocês. Fazer algumas teorias, especulações e também analisar cada um. Então galera, esse é o seu Órbita Prime, seja bem-vindo ao nosso canal, então roda a vinheta. Fala galera, aqui é o Iago. Aqui é o Marco Júnior. E hoje a gente vai falar desses teasers aí que saiu de Vingadores Doomsday e comentar com vocês. A começar pelo primeiro teaser aí que a gente teve, que foi do Capitão América retornando, cara. O teaser ele mostra, né, bem ali no final, após Vingadores Ultimato, quando o Capitão América vai para o passado para ficar com a Peggy Carter, né, o amor da vida dele. A gente vê ali ele feliz ali na casa dele, chegando na moto e tal. A gente vê ali que ele dá uma olhada ali no traje, né, assim, relembrando os velhos tempos. Mas ao mesmo tempo nós temos uma surpresa. O Capitão América Steve Rogers teve um bebê, uma criança, um filho. Então assim, isso faz a gente pensar bastante coisa do que tá por vir aí nesse próximo filme dos Vingadores. A gente pode fazer uma especulação talvez de quem que é esse filho aí do Capitão América. Alguns estão falando que pode ser a Sharon Rogers, né, que era uma filha do Capitão América numa versão ali do, se eu não me engano, é do What If, nos quadrinhos. Mas também a gente tem aí numa versão do The Next Avengers, que é o James Rogers, que nos quadrinhos ele é filho do Capitão América com a Viúva Negra, mas provavelmente nessa versão, se for o James Rogers, né, por motivos óbvios, é filho da Peggy Carter com o Steve. Então assim, eu acho interessante se for o James Rogers, porque ele é um personagem assim que eu acho bacana para seguir o legado do Capitão América, né? Se eles forem realmente fazer essa coisa de legado, de passar de pai para filho, vamos dizer isso, né? Mas se for a Sharon Rogers também, eu não acho ruim não, acho que é uma personagem muito interessante. Inclusive tem um jogo da Marvel, que é o Marvel Future Fight, que eu jogava bastante com ela lá. E assim, é uma personagem que eu acho que tem um visual muito legal, mas para combinar mais com essa tonalidade assim do que o Steve trazia, e também acho que pelo que parece realmente é um garoto ali no teaser, seria interessante ser o James Rogers. E falando de legados de pai e filho, nós temos aí o teaser que saiu do Thor. Exatamente, a gente tem o Thor voltando mais uma vez, aí aparece ele com a sua arma, rompe tormentas, e ele está rezando justamente ao seu pai, o grande deus Odin, e traz toda essa questão de o Thor ele achar um motivo para viver novamente. No filme Thor, Amor e Trovão, no final ele acaba ficando com a filha do Gorr. E aí isso traz sentido para a vida dele. A gente vê o Thor cuidando dela, né, sendo o seu pai adotivo. A gente vê o Thor nessa versão e pode esperar que o Thor vai voltar poderoso, porque esse filme vai ter a direção dos irmãos Joe e Anthony Russo, assim como foi Guerra Infinita, e foi justamente em Guerra Infinita que a gente teve aquela cena maravilhosa do Thor chegando em Wakanda e tacando o pau. E o visual do personagem, ele está igual, está muito parecido ao que a gente viu em Guerra Infinita. Então, leva a gente a acreditar que aquela aura, que aquela essência que a gente viu naquele filme possa se repetir. Eu gostei muito desse teaser do Thor também, cara. Igual o Marco Júnior falou, que minha versão favorita, minha participação favorita do Thor até então no universo Marvel foi em Guerra Infinita. Eu gostei muito daquela versão mais séria, mais densa do personagem. Eu volta e meio falo aqui que, tipo, o sombrio e realista não combina pra todos os personagens, mas eu acho que, na minha opinião, com o Thor caiu feito uma luva ali. Eu gostei muito dele mostrando todo aquele poder, aquele senso de perda que ele tem. O visual do personagem também, com o traje mais escuro, também ficou muito bom. Ele usando ali o Rompe-Tormentas, que visualmente falando eu acho muito mais irado ele com o Rompe-Tormentas do que com o Mjolnir. E me deixou com uma certa expectativa para ver ele de novo, né? E supostamente vai ser uma despedida aí, né, do Chris Hemsworth. E eu espero que façam jus, porque aquele filme do Amor e Trovão, meu amigo, é uma tristeza. E a gente teve também, por último agora, o vazamento aí do teaser que mostra o elenco aí dos X-Men. A gente vê um teaser que ainda não foi oficialmente, né, postado aí pelo canal da Marvel, mas a gente conseguiu assistir. Iago, uau, eu acho que a gente vai ter os X-Men todos de volta com seus uniformes clássicos
E aí, com certeza, isso vai render cenas épicas e eu mal posso esperar para ver isso acontecer. A gente vê durante um frame desse teaser dos X-Men o Ciclope no seu modo full power ativado, e eu acho que a gente vai ter grandes cenas com o Ciclope. A gente nota algumas coisas interessantes ali, que o Ciclope naquela cena tá lutando contra os Sentinelas, cara, agora com um visual ali mais parecido com um dos quadrinhos e tal. Eu já achava muito legal a participação que eles tiveram ali em Dias de um Futuro Esquecido, mas aqui quando respeitam os quadrinhos mesmo no visual dos personagens é excelente. Como o Marco Júnior falou aqui a respeito do visual do Ciclope, que, cara, tá igualzinho ali o Ciclope dos anos 90 ali, né, da própria animação que saiu aí recentemente, X-Men 97, e da série animada também, que teve dos anos 90. É uma das minhas versões favoritas ali do Ciclope. Aquele visual é muito icônico e é muito bom ver ele sendo respeitado. E será que finalmente vão respeitar o líder dos X-Men, né, o líder em combate dos X-Men como deveriam? Porque o James Madison foi muito apagado nos filmes anteriores da Fox, né? E ver ele aqui, que é um bom ator, inclusive, eu acho que combina muito com o Ciclope, que infelizmente não teve tanto espaço antes. Vendo ele aqui agora, com essa skin nova aí do Ciclope clássico, mostrando todo o seu poder ali, dá uma certa esperança de que finalmente eles podem acertar nesse personagem, e pode ser um belo de um pedido de desculpas pra gente. E outra coisa também que eu queria mencionar que aparece no trailer é dois personagens icônicos aí, que é a volta do Patrick Stewart e do Ian McKellen, que a gente já tinha comentado em outro vídeo também, que eles estariam de volta, mas aqui a gente pode ver eles finalmente aqui, né? O Magneto ali com uma barba e um cabelo maior ali, num pique evento apocalíptico ali, né? E o Professor Xavier ali, ele conversando ali e tal, como se as guerras entre os dois ali, o conflito entre os dois ali passaram, e agora eles têm que se unir por um conflito em comum. E a gente provavelmente vai ter mais teasers ainda que vai sair, né? Porque o filme também só estreia no ano que vem. Então, assim, o que será que vão ser os próximos? Eu creio que vai ter algum focado nos Novos Vingadores, né? Que no caso eram os Thunderbolts, né? Talvez na própria equipe dos Vingadores, que já é outra, né? Que é a equipe do Falcão, né? Do Sam Wilson ali, que é o Capitão América até então. E também talvez um teaser focado no Quarteto Fantástico, né? E talvez um focado na galera de Wakanda. Então, assim, a gente pode ter alguns teasers aí pra sair, né, nos próximos meses aí. Então, vamos aguardar pra ver. Eu tô com uma certa expectativa pra esse filme, mas tô tentando manter meus pés no chão, porque tem algumas notícias aí saindo do pessoal falando que esse filme tá sendo gravado enquanto o roteiro tá sendo escrito. E a gente não sabe se isso é uma boa coisa, né, porque geralmente se indica claramente um mau sinal. Talvez seja um filme que pega a gente mais pela nostalgia do que por lógica de roteiro ou por ser coerente narrativamente de alguma forma, mas ainda assim é muito animador ver essa galera de volta, e a gente caiu perfeitamente na armadilha da Disney. Então, galera, esse foi o seu vídeo, a gente comentando aí os vazamentos e os teasers que foram lançados aí pela Marvel no YouTube. E aí a gente tem muita expectativa para esse filme, geral tá falando, e a gente não poderia ficar de fora aí. E a gente é um canal nerd, a gente comenta sobre super-heróis, então a gente não poderia deixar de passar nada. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, né, com os seus amigos que gostam de conteúdo nerd. Siga a gente pelas redes sociais, nosso Instagram é o Orbita Prime e o nosso TikTok é o The Orbita Prime. Galera, esse foi o nosso vídeo falando de Vingadores Doomsday, esses teasers maravilhosos que foram lançados aí. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Falou! Até mais, pessoal!